Hoje a gente vai ver mais uma lei que a Torá exige dos sacerdotes, que é eles serem perfeitos fisicamente, e qual é o significado que isso tem do ponto de vista da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Emor, hoje focando nos parágrafos 40 e 41 do Zohar, quarto ano de leitura. Bom, a gente já viu no vídeo de ontem uma exigência que a Torá faz dos sacerdotes, que eles casem só com mulheres virgens. A Torá tem várias exigências, hoje a gente vai ver mais uma, que é o sacerdote que quer trabalhar como sacerdote, que quer servir no templo, ele não pode ter nenhum defeito físico. Tá? E a Torá inclusive descreve com vários detalhes. Ele não pode ter, por exemplo, problema no olho, ele não pode ser vesgo, ele não pode ter o pé de pato, ele não pode ter problemas no testículo, né? Várias coisas. Bom, e aí o Zohar está tentando entender o que isso significa. Num primeiro momento, parece até uma coisa meio preconceituosa, né? Você ficar falando que ele tem que ser fisicamente perfeito, parece uma coisa meio ligada à eugenia, tem que ter genes perfeitos. E algumas pessoas até entenderam isso mesmo, porque tem um quesito genético na linha sacerdotal, né? Você tem que ter um gene ali, uma transmissão. Lembra que você é sacerdote se seu pai é sacerdote. Então tem alguns interpretadores, mais do judaísmo do que da Kabbalah, que entenderam assim. Para a Kabbalah não é necessariamente essa questão. O que acontece é o seguinte: existe uma relação entre corpo e alma, que geralmente a gente não lembra ou passa despercebido, mas que ela é bastante forte. Qual que é essa relação? O nosso corpo ele tem a forma que ele tem por causa da nossa alma. Tá? É mais ou menos o seguinte: imagina que a nossa alma é o esqueleto, o molde onde que o nosso corpo é colocado. E o nosso corpo é como se fosse o barro. Quando você vai fazer uma escultura, você coloca o barro em cima. É mais ou menos essa a ideia. Então, quando você tem um problema físico, tá, isso indica que alguma coisa na sua alma também está faltando. Tá? Aqui eu estou falando a palavra problema, mas não precisa necessariamente ver como algo negativo. Tá? Esse algo que está faltando, essa parte da alma que não veio, não quer dizer que você é inferior, não é nada disso, tá bom? Então se você está ouvindo e tem algum problema físico, aliás, todo mundo quase tem, né? A gente sabe que o nosso corpo nunca é perfeito, sempre tem alguma coisinha que não funciona, não quer dizer que você seja inferior por isso. Bom, o que isso sim representa é que tem alguma coisa que aconteceu no histórico da sua alma, ao longo das encarnações, deixou a marca ali na sua alma e isso acaba refletindo no físico. Tá? Então é isso que acontece. Quando a Torá então fala que o sacerdote tinha que ser perfeito, o que ela está falando? Que a alma desse sacerdote tinha que estar o mais completa possível. Ela não pode ter defeitos no sentido falta de fé, falta de conexão com Deus. Né? Ela tem que ter todos os seus atributos o mais íntegros possíveis. E aí, se vocês lembrarem, a gente falou na aula passada, o que representa o sacerdote, mais do que o sacerdote físico? Nós, no nosso serviço espiritual. Né? O que o Zohar vai entender desse mandamento é: quando eu quero me aproximar de Deus, quando eu quero me aperfeiçoar, quando eu quero me melhorar, aliás, a palavra aperfeiçoar, eu tenho que tentar ser o mais perfeito possível na minha alma. Esse é o representante de não ter defeito físico. Né? Então, do mesmo jeito que a gente viu no vídeo passado, eu tenho que me limpar das impurezas, é isso que representa casar com a Virgem, eu tenho que tentar tirar de mim os defeitos que estão marcando o meu corpo, os defeitos que são da minha alma e que estão se externando. Então coisas negativas, comportamentos que me atrapalham, crenças, pensamentos, ideias que não me fazem conectar com Deus. Isso tudo tem que ser removido. Um bom dia a todos e tudo de bom.